Cultivo de peixes em tanques-rede. Instrutor Fernando Kubica. Uma parceria entre Max Telas e Aqua Imagem Serviços. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre produção de peixes em tanques-redes. Para mim é um prazer muito grande estar aqui compartilhando essas informações com vocês, com basicamente um enfoque voltado ao uso do tanque-rede para uma produção comercial. Embora muitos de vocês que queiram usar tanques-redes para produzir peixes para consumo próprio ou até como uma atividade de lazer ou um hobby, vão se beneficiar bastante das informações aqui contidas. Espero que durante este vídeo vocês consigam ter uma melhor ideia do que se trata a produção de peixes em tanques-redes. Capítulo 1. O que são tanques-rede e como podemos criar peixes neles? Tanques-redes são estruturas geralmente flutuantes usadas para a criação de peixes em açudes, represas ou mesmo em grandes reservatórios. Vocês vão ver agora imagens de empreendimentos de tanques-redes em diversos locais do país, para ter uma ideia de como são essas estruturas. Normalmente, os peixes são cultivados dentro desses tanques-redes. Os tanques-redes têm uma estrutura flutuante e um corpo fechado em tela, onde os peixes ficam contidos no seu interior. Dentro dessa estrutura, o peixe é criado, alimentado com rações nutricionalmente completas, visto que ele não tem nenhum outro acesso a alimento a não ser a ração fornecida, e dentro dessa estrutura o peixe é crescido, engordado, recriado, até o tamanho comercial, o tamanho de venda. Capítulo 2. Quando o uso de tanques-redes é uma opção? Os tanques-redes possibilitam o aproveitamento de lagos, de pequenos açudes, represas e até mesmo grandes reservatórios para a criação de peixes. Em diversas propriedades rurais, nós dispomos de pequenos açudes, represas, que são geralmente usados para fins de irrigação ou até para o suprimento de água para o rebanho animal. Essas represas normalmente não podem ser drenadas facilmente, ou se podem, às vezes não contam com água suficiente para a sua reposição. Então, normalmente, é muito difícil praticar nesse tipo de represa, lago, uma piscicultura tradicional, com os peixes soltos ali. Então, colocando os peixes dentro de um tanque-rede nesses lagos, é possível se praticar essa piscicultura, produzir peixes e capturar os peixes facilmente após eles terem crescidos e atingido o tamanho comercial. Então, nessa situação de propriedades rurais onde já existem lagos, existe uma infraestrutura de represa já existente, o tanque-rede é uma boa opção. O Brasil também conta com um grande número de reservatórios que foram construídos ou para gerar energia elétrica ou até mesmo para mitigar, ou seja, aliviar um pouco os problemas com a seca, principalmente na região Nordeste. Então, no Brasil todo nós temos grandes reservatórios. E esses reservatórios hoje estão sendo usados para a criação de peixes em tanques-redes. Produzir peixes soltos nesses reservatórios seria praticamente impossível, porque os peixes iriam para qualquer lugar desse reservatório e seria muito difícil captura. Mas com os peixes confinados em tanques-redes, a piscicultura ali é possível e é uma grande oportunidade para o país de produzir pescado, utilizando de uma maneira integrada e de uma forma múltipla o investimento que já foi realizado nesses grandes reservatórios. Capítulo 3. Quais as vantagens da piscicultura em tanques-redes sobre outras modalidades de piscicultura? Então, o tanque-rede, uma das principais vantagens desse modelo de criação é o aproveitamento de uma infraestrutura de açudes, de represas ou mesmo grandes reservatórios já existentes. Então, isso talvez a principal vantagem na implantação de um projeto de piscicultura. Possibilita um menor custo de implantação comparado, por exemplo, com a construção de tanques de terra. A piscicultura em tanque-rede, em função dessa facilidade de aproveitar uma estrutura já existente,
ela também é de rápida implantação. Nós podemos encomendar os tanques-redes e rapidamente colocá-los em produção, ou seja, o tempo para início de operação de projeto é muito curto. A gente simplesmente, colocando os tanques-redes na água, já podemos estocar os alevinos, os juvenis, os peixes para o crescimento. Outra vantagem da piscicultura em tanque-rede comparado com pisciculturas tradicionais em tanques de terra é que você não necessita usar uma área que poderia ser usada para outra finalidade dentro da propriedade. Ou seja, você está aproveitando um açude, uma represa já montada, já construída. Então, você não necessita de uma outra área adicional. E, portanto, também não necessita fazer desmatamento de área e nada disso. Também não necessita de mais água. Você está usando um recurso hídrico ali disponível. Então, também não há um consumo de água, uma demanda de água, uma necessidade de captação de água para praticar uma piscicultura como a gente faria em tanques de terra, ou seja, demandando água para o abastecimento desses tanques. E sempre que a gente faz a drenagem dos tanques para despesca, a gente teria novamente que enchê-los e demandando mais água. Então, o uso de área e o uso de água ele também é reduzido, essa demanda com a produção de peixes em tanques-redes. Uma outra vantagem da piscicultura em tanques-redes, comparada com a piscicultura tradicional em tanque de terra, é que você pode criar num mesmo corpo de água, um mesmo açude, uma mesma represa, um mesmo reservatório, você pode criar diferentes espécies, porque cada uma está confinada dentro do tanque-rede. Então você pode ter 2, 3 espécies sendo criadas simultaneamente, no mesmo lago, uma mesma represa, e até com em diferentes fases de crescimento. Ou seja, não há o risco de você estar produzindo um pintado em tanque-rede já no tamanho grande, dele canibalizar um alevino que está num outro tanque-rede. Se isso fosse feito no mesmo tanque de terra, pintado grande, por exemplo, pintado de menor porte, um juvenil, um alevino, haveria um risco de canibalismo. Então, o tanque-rede possibilita essa criação de diferentes espécies em diferentes estágios de desenvolvimento num mesmo corpo d'água, no mesmo lago, no mesmo açude. Então, essa é uma vantagem importante no tanque-rede. Com relação ao manejo da produção em si, o tanque-rede possibilita um maior controle do que você tem estocado. Geralmente, no tanque-rede, você está classificando o peixe, reestocando em outros tanques-redes, trabalhando com a produção em fase. Essa produção em fase, ela pode ser feita também em tanques de terras, mas não é tão fácil esse manejo devido à necessidade de captura do peixe com rede de arrasto, com a drenagem desses tanques de terra e tudo mais. No tanque-rede isso já é mais fácil, porque o peixe já está contido nas redes, então a captura ali é muito mais simplificada. Você pode classificar esse peixe a qualquer momento que for necessário e ter ali um controle mais seguro do estoque em cada fase de desenvolvimento. Outra vantagem, talvez uma das grandes vantagens da produção de peixe em tanque-rede, principalmente com a tilápia, que é uma das espécies mais cultivadas hoje no Brasil, é a facilidade da captura. Então, tilápias, por exemplo, cultivadas em açudes ou soltas em tanques de terra, elas apresentam uma dificuldade muito grande nas capturas, nas despescas, no manejo em si do estoque. Já no tanque-rede, essa dificuldade, esse entrave aí ligado à produção de tilápia, a gente encontra às vezes em tanques de terra, que é a despesca, a dificuldade da despesca. Em tanques-redes isso já não ocorre, o peixe já está ali confinado, então o peixe é facilmente capturado, facilmente colhido para a sua comercialização. Então essa é talvez uma das grandes vantagens da produção de peixes como a tilápia em tanques-redes. Então, são basicamente as principais vantagens, embora existam outras aí que possam ser enumeradas da produção de peixes em tanques-redes comparado com a produção em tanques de terra. Capítulo 4. Quais os principais problemas enfrentados na criação de peixes em tanques-rede? Nós podemos enumerar diversos problemas relacionados à produção de peixes em tanques-redes.
Alguns de ordem burocrática, né? Por exemplo, como a dificuldade de obtenção de licenciamento para a implantação e para a operação de projetos em tanques-redes que os produtores hoje enfrentam em diversas regiões do país, principalmente no que diz respeito ao uso de águas públicas, né? De reservatórios da União ou reservatórios dos estados. Então essa é uma dificuldade de ordem burocrática, de ordem política que esperamos que em breve seja solucionado, né? Que tenhamos realmente uma regulamentação mais clara de como fazer para obter essas licenças. Com relação à produção em si, nós temos alguns problemas que merecem ser considerados. Um deles é o risco de escape. Então sempre há a possibilidade de escape dos peixes que estão ali contidos no tanque-rede, de escape para o ambiente natural, ou para o lago, para a represa ou o grande reservatório onde o peixe está sendo cultivado. Então, por isso é que nós tentamos usar nos tanques-redes, principalmente em locais onde há riscos de predadores que podem romper a malha do tanque-rede com mais facilidade, por exemplo, lontras, predadores, até peixes que costumam partir a malha, romper a malha do tanque-rede, por exemplo, piranhas, né, que chegam a romper a malha de tanques-redes se elas não forem reforçadas. É por isso que nós preconizamos geralmente o uso de malhas feitas com arame galvanizado, revestidas com um plástico, com um material plástico para evitar a corrosão. Essas malhas, elas dificultam essa ação dos predadores e com isso há menos risco de escape dos peixes para o ambiente natural. Além de uma malha reforçada, os tanques-redes também devem conter coberturas, né? Geralmente uma tampa, os tanques-redes de pequeno volume geralmente possuem coberturas, tampas, que impedem que o peixe salte para fora do tanque-rede. Esse escape de peixe saltando do tanque-rede é mais comum durante as operações de manejo, mas mesmo assim, na rotina, enquanto o tanque-rede está posicionado no reservatório, nós sempre temos que contar com uma tampa, uma proteção ali para que o peixe não salte do tanque-rede para fora ali para o ambiente natural. Outro problema relacionado à produção de peixe em tanque-rede, que é uma coisa inerente do nosso país, é o risco de roubo e o risco de vandalismo. Então é comum isso acontecer em projetos de tanque-rede. Isso demanda uma vigilância constante, praticamente 24 horas. Então as áreas de tanque-rede geralmente são iluminadas, podem dispor de alarmes ou mesmo ter alguém trabalhando ali numa rotina constante, né? Tem um turno noturno com uma pessoa que trabalha ali durante o período de mais risco ali de roubo, geralmente durante a noite, para inibir, né, a ação de vândalos, né, que possam ir ali para roubar os peixes ou até mesmo para danificar a estrutura. Então, outro problema relacionado com a produção de peixes em tanques-redes é o maior risco de doenças em tanque-rede do que às vezes em tanques de terra. Isso devido à própria condição da produção intensiva que é o cultivo de peixe em tanque-rede. Ou seja, nós temos ali o peixe confinado, então existe um estresse pelo confinamento em si, e essa grande densidade de peixes ali num volume pequeno, né, de tanque-rede, facilita o contato peixe a peixe. Então a propagação de uma doença ela é muito mais rápida, muito mais facilitada num ambiente de alta densidade de estocagem como é o tanque-rede. Então o risco de doença ele existe e pode ocorrer com mais frequência do que em tanques de terra. Tá? Outro problema também relacionado à produção em si de peixe em tanque-rede é o risco de deficiências nutricionais. Então nós falamos já que o peixe confinado no tanque-rede ele depende praticamente 100% da ração fornecida. Então quando a ração apresenta algum problema, não está adequadamente balanceada, ou apresenta deficiência de alguns microminerais ou algumas vitaminas, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, você pode ter o desenvolvimento de uma deficiência nutricional. Essa deficiência, por si só,
não é capaz, às vezes, de matar o peixe no tanque-rede ou causar um problema mais sério, mas ela vai, aos poucos, reduzindo, às vezes, a resistência do peixe à ação de patógenos, de parasitos. Então, a deficiência nutricional causada por uma ração não adequada fornecida ali aos peixes, ela pode aumentar os problemas com doenças no plantel de peixes ali confinados. Então, esse é um problema comum da produção de peixes em tanques-redes, né, que o produtor tem que estar realmente ciente, bem atento para que isso não ocorra, buscando sempre o uso de rações de alta qualidade, de fabricantes idôneos que forneçam realmente um produto de boa qualidade. Outro problema que nós podemos também numerar, né, listar com relação à produção de peixes em tanques-redes, é às vezes a questão ambiental, a questão do ambiente em si onde está o tanque-rede. Você pode ter problemas de variações de qualidade de água, por exemplo, baixos níveis de oxigênio em determinada época do ano, na lagoa, no açude, ou mesmo num grande reservatório, e isso pode afetar ali a sua produção. Você pode ter, por exemplo, risco de, na época de chuva, daquela água no local onde está implantado o tanque-rede, dela se turvar, né? Se você está num grande reservatório e ali chega, bem no local onde você implantou os tanques-redes, chega ali um braço de rio com uma água muito turva, trazendo muitos sedimentos, muita argila em suspensão, muito material mineral em suspensão, isso pode prejudicar o desenvolvimento do peixe. Em algumas épocas do ano também pode haver uma elevação muito grande na temperatura da água, mesmo em grandes reservatórios. Alguns peixes sentem mais isso, né? Principalmente tilápias e tilápias de maior porte, são mais sensíveis a temperaturas elevadas e podem ter mais problemas com doenças durante esses períodos. Então são problemas de ordem ambiental, ou seja, de ordem de qualidade desse ambiente, qualidade da água, que pode afetar o projeto ou empreendimento de produção de peixes em tanques-redes. Capítulo 5. A importância da seleção de áreas e locais para a implantação de tanques-rede. A escolha do local para colocar o projeto, ou seja, para instalar os tanques-redes, é de fundamental importância para o sucesso do empreendimento. Desde questões ligadas à infraestrutura, por exemplo, o acesso àquela área, principalmente quando nós colocamos um projeto em grandes reservatórios, né, em áreas às vezes mais remotas, é muito importante esses detalhes. Por exemplo, como é que se faz o acesso ao local? Há estradas disponíveis, vamos ter que abrir uma estrada, qual é a infraestrutura já disponível no local, se existe alguma estrutura para armazenamento de ração ou não, para guardar os equipamentos e tudo mais. Então esse é um ponto importante. Outro ponto fundamental numa produção comercial é a relação, né, a distância, o posicionamento do local do projeto em relação aos mercados, para que você consiga escoar facilmente a sua produção, né? E também em relação às principais origens ou fontes de insumos, aonde tem os alevinos, onde vou buscar a ração, também é preciso que eu me encontre relativamente próximo dessas fontes de insumos que são importantes aí para a produção. Então, essas são algumas questões preliminares de tomada de decisão onde implantar o projeto, onde colocar o projeto. Agora, existem questões relevantes ao cultivo, relevantes à espécie que vai ser cultivada em si e relevante ao ambiente de cultivo que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, se o local, a região, tem um clima favorável para a produção daquela espécie que está sendo pretendida aí no projeto, da espécie alvo do projeto. Então, se eu vou cultivar tilápia, é bom que eu tenha um local adequado, com temperaturas adequadas o ano todo para um bom crescimento desse peixe. Se eu tenho um peixe amazônico, por exemplo, como o pirarucu, para ser criado em tanque-rede, eu não posso ter uma região com um inverno muito rigoroso, pois há um risco de perda desses peixes durante a criação. Então esse é um ponto importante, definir o local, se tem um clima adequado ou não para a espécie que vai ser cultivada. Outros detalhes importantes, principalmente em grandes reservatórios, diz respeito, por exemplo, ao abrigo, à proteção da estrutura
que está sendo colocada de produção, proteção contra ondas muito grandes, contra ventos muito fortes. Então sempre é bom encontrar um local um pouco mais abrigado, às vezes uma baía, né, uma área, uma entrada, né, uma área do reservatório, um braço onde a gente possa ter um pouco menos de violência em termos de ventos ou de ondas, principalmente se trabalhamos com tanques-redes pequenos, né, que é geralmente o que mais se usa hoje em nosso país, os tanques-redes de pequeno volume. Então esse é um detalhe importante. Outro ponto com relação ao local é a existência de obstáculos que impeçam a movimentação dos tanques-redes. Então, durante a produção, a gente movimenta os tanques-redes das linhas de produção até os locais, por exemplo, plataformas de manejo, onde a gente faz todo o manejo de classificação ou de despesca desses peixes. Então é muito importante que não haja muitos obstáculos ou a gente saiba onde estão esses obstáculos no reservatório. Por exemplo, árvores que foram submersas e que ainda se encontram ali submersas nesse reservatório, tocos, galhos, todos esses tipos de obstáculos que podem prejudicar essa movimentação. Então é um ponto importante para posicionamento ali, para definição do local do tanque-rede. Outro ponto fundamental é a questão do nível de água, da profundidade da água. Nós temos que ter pelo menos de 1 a 2 metros de profundidade abaixo do fundo do tanque-rede, né, a extra ali de coluna d'água, para que nós possamos instalar bem o tanque-rede. Quer dizer, o tanque-rede não pode ficar muito próximo do fundo do reservatório, nem é aconselhável que fiquem muito distantes. Embora, em alguns grandes reservatórios, às vezes os tanques-redes são instalados em áreas com mais de 20 ou 30 metros de profundidade. Mas se nós temos opção de colocar esses tanques-redes em áreas não muito profundas, é melhor para a questão em si de segurança do cultivo. Nós vamos falar um pouco disso, principalmente em pequenos açudes, onde pode ocorrer a desestratificação térmica da água. Então, é muito importante não posicionar os tanques-redes em locais muito fundos. Às vezes não há opção, né? Principalmente em grandes reservatórios. Mas é importante assegurar pelo menos uma distância mínima do fundo do tanque-rede ao fundo do reservatório de 1 metro, e no máximo 2 até 3 metros seria o aconselhável, né? Embora muitas vezes não há muita opção para isso. Então esses são pontos importantes. Outro detalhe fundamental é ter a certeza de que a qualidade do ambiente naquele local onde